Então, meus irmãos, continuando, né, que a gente foi interrompido bruscamente lá na primeira parte, agora nós vamos abrir os comentários sobre o texto que nós lemos até aqui. Vocês fiquem à vontade. Eu gostaria de saber o que vocês entenderam dessa explicação do Bezerra em relação ao ódio, em relação ao inimigo desencarnado. O que vocês acham disso? Eu acho bem interessante de observar, né, Carla, até nos outros capítulos, né, ao longo do livro, como esses espíritos, né, sofredores, eles ficam parados no tempo, né? Eles não conseguem ver que aquelas pessoas, né, que estão ali trabalhando já evoluíram, né, já passou dessa fase da Inquisição, e eles né, continuam ali naquele período, né? A Terra já mudou, né? Já não estamos há muitos anos na Idade Média. E é engraçado, parece que eles são parados no tempo. Eles ficam ali, né? O sofrimento, o ódio é tão grande que eles estacionaram ali naquele período, né? E também eu acho que o sentimento de vingança, né, é tão grande que eles não conseguem superar, né? E acho que também eles são tipo um instrumento, né, para nós, para nos lembrar, né, das nossas faltas, né, que eles sempre cobram. Ah, os espíritas bancam os bonzinhos, mas erram também, né, são falhos, né, eles apontam as nossas falhas, né, as nossas invigilâncias. Então é bem interessante de observar isso, né, essa questão toda, né? Exatamente. O Bezerra chama muita atenção sobre isso, né? Ele sempre fala, né, que a gente tem que manter a vigilância Uhum. e esse ódio do passado, né, da história do passado, que nós vamos ver no prosseguir da leitura, né, um desenrolar bastante interessante. Para a gente não é novidade, a gente que está acostumado com a leitura do Manuel Filomeno de Miranda, mas muita gente vai ficar surpresa, né? Muita gente deve ficar surpresa ao ver o que foi o enredo para chegar naquela história que está acontecendo agora, da obsessão daquele irmão contra o irmão encarnado, né? E Uhum. muitos irmãos se equivocam, né? Eles caem nesse equívoco de achar que eles são as vítimas, né? E não os Uhum. culpados, não os responsáveis até por outras desgraças. A gente tem aqui no Brasil mesmo, história recente, famílias que se digladiam e um mata o filho do outro, aí o outro vai lá e mata o filho daquele, até que acaba a família, né? De tanto ódio e vingança, que às vezes a pessoa não sabe nem mais por que aquele sentimento, né? Já, o ódio já é porque ele matou o meu irmão, agora eu vou matar o irmão dele, agora, e aí vai, né? E cadê o que falta àquelas pessoas, né? O que Uhum. falta? E no texto de Bezerra é interessante que ele fala, né, que esses irmãos eles não confiam, né, na justiça divina, né, e não sabem esperar a justiça divina, né. Por isso eles tomam para si, né, fazer a justiça com as próprias mãos, né. É interessante também Exatamente. esse comentário de Dr. Bezerra, É, né. perfeito, né? Perfeito. Porque Uhum. quantos de nós não faz justiça com as próprias mãos o tempo Pois todo? é, até hoje, né. Até hoje, gente. A A gente gente quer não. fazer a justiça com as próprias mãos, né. Exatamente. Porque quando você está assistindo essas histórias, você ouve essas histórias, você lê, isso não é comigo, isso são eles. E não é. Uhum. Porque se a gente for parar para pensar, o nosso dia a dia sempre tem uma vingança, né? Que você não gostou de alguma coisa que alguém fez com você, você vai lá e devolve. A gente faz isso, gente. Isso Uhum. não é vingança, não. É vingança. Então, a partir do momento que a gente começa a perceber isso na gente, nas pequenas coisas, a gente vai se modificando. Porque só de você perceber, se você despertar, né? Porque até então, eu pelo menos eu falo por mim, né? Eu me excluía dessas histórias. Esse caso não é, eu não faria isso. Faria, Uhum. né? Nós faríamos. E nós fazemos. No nosso dia a dia. Olha, no trabalho, o que a gente tem de história no trabalho, exemplo, né? De chefe.
chefe, como é que fala? Tirano, né? Chefe tirano, e tudo ou então pessoas, chefes que são amados, que diferença, né? São raros, né? Que diferença o ambiente de trabalho quando uma pessoa é amada, é respeitada, e quando uma pessoa é odiada. Então, quando a gente começa a ler as histórias que o Miranda traz para a gente, e a gente coloca isso no contexto atual, a gente fica chocado, né? Que isso tudo... Parece que a gente esquece também da lei de causa e efeito, né? Tá todo mundo sujeito a isso, né? Exato, Então, um dia a gente vai ter que responder pelos nossos erros, né? E mesmo a gente sabendo disso, às vezes a gente quer fazer justiça com as próprias mãos, né? é, É exatamente. contraditório, né? Assim. Exatamente. A gente tem um apelo, né, muito grande das mídias, né, sensacionalistas, quando contam as histórias dos grandes crimes horrendos, né, que a gente ainda vê na TV e no dia a dia, né? E nós somos impelidos a fazer justiça com as próprias mãos, gente. A gente é impelido por conta dessas influências nada salutares vindas da televisão, muitas vezes, né? Então, quando a gente vê, a gente tem logo aquele ímpeto de vingança, né? Vamos dar o exemplo que eu não gosto nem de falar desse caso lá das crianças lá, né, no sul, aquela coisa terrível, né? Então o ímpeto que nós temos imediato, né, é o do fazer justiça com as próprias mãos, mas Da não é assim, revolta, né? né? É a revolta, Uhum. exatamente. Mas quando a gente tem a doutrina espírita, né, na nossa vida, a gente vê que a gente não pode ter nós temos que mudar, até Uhum. para que isso não aconteça mais, né? Exatamente. Até que não tenha mais essas situações de pessoas querendo matar outras. Nós temos que mudar. Nossa sociedade, todos nós em conjunto, precisamos mudar, né? Fanatismo em todos os aspectos, né? Da religião, de todas as religiões. Tudo isso faz mal. Tudo em excesso faz mal para a nossa Até vida, na né? hora que essas coisas acontecem, né, Carla, é bom a gente também vibrar, né, orar né, Exa pelo voz, pelas vítimas, enfim, exatamente. para ajudar na Para mudança, né, da todos. vibração. Para Uhum. todos. E quando a gente leva essas histórias para a nossa vida pessoal, quando acontece um problema qualquer com a gente, né? Quando nós temos assim a experiência de algum irmão que nos prejudica, que nos quer nos prejudicar, o que que a gente faz? Né? O que que a gente tem que fazer? Né? Respirar fundo, Parece. né? Pensar. A Aliceia quer falar, levantou a mão. Pode falar, Aliceia. No Ah, é o caso, sou Pedro. eu. Fala, Só Pedro. comentar que coincide bastante até com. Eu fui com a minha mãe hoje no Francisquinho e coincide bastante com o tema, que é procurar e acharei. Que Não, buscar e é achareis. buscar e achareis, bater e a porta se abrirá. Que condiz bastante, se você analisar que você buscando vingança, você procurando isso, é isso que você acaba tendo na sua vida. Perfeito. Você viver só disso, você causa mais mal a si mesmo do que a outra pessoa. A questão da vingança é semelhante à frase do ódio, que odiar alguém é como beber veneno e esperar que outra pessoa morra. Você primeiro está causando mal a si mesmo e mesmo que você faça alguma coisa, no final do dia não vale a pena. Exatamente. Gente, o ódio que não foi superado leva ao desejo de vingança que destrói, né? Destrói o indivíduo. Aquele obsessor, aquele que odeia, né? Antes de mais nada, um grande... está em grande, profundo sofrimento, né? Então, vocês se lembram do Máscara de Ferro, que é o apelido que o Divaldo deu para o perseguidor dele?
o que foi a história daqueles dois, né, do Divaldo e o do Máscara de Ferro. Não sei se vocês se recordam, né? Tem até no filme, né, a história dele, inclusive, é bem marcante, bem impactante, que, na realidade, aquele perseguidor do Divaldo foi vítima do Divaldo. E ele estava lá perseguindo ele já faz tempo, né? Então, aquilo só cessou porque o Divaldo mudou a sua vibração, né? Ele já vinha para uma encarnação com uma vibração de amor, né? E aí aquilo tudo acabou nessa encarnação, né? Então, quando Jesus diz que reconcilia-te com o teu inimigo enquanto você está na Terra, né? Está com ele no caminho, na verdade, é bem isso aí, é bem esse exemplo do Divaldo, né? Então, é o que a gente deve fazer também. Por mais difícil que seja, a gente tem que achar um jeito de nos reconciliarmos com os nossos irmãos mais difíceis, né? Segundo nossa concepção, para que enquanto a gente ainda está com ele no caminho, né? Ou então, se a gente não consegue, assim, pessoalmente, vibrar por ele, orar por ele, é o melhor caminho, né? A se fazer. Que não precise necessariamente estar com a pessoa, né? Tem que ter muita misericórdia, né, Carla? Porque são espíritos em grande sofrimento, Sim. né? Por séculos, né? Às vezes milênios. Né? Aquele espírito não consegue se dissociar do sofrimento, né? Daquela dor, né? Ficar remoendo aquilo. Vive como num looping, né? Não sai daquela situação. Então, por isso que é importante a gente pedir por todos os irmãos sofredores, porque a prece, mesmo que a gente não conheça o irmão em sofrimento, quem é aquele irmão que está em sofrimento, mesmo a gente não conhecendo, né, aquela prece vai chegar para ele de alguma forma, se ele tiver num momento que ele tem a abertura no coração, aquele looping vai ser interrompido, né? Então, a gente deve continuar sempre com as nossas preces, quando a gente fizer as nossas preces, pedir para todos os irmãos, né, sofredores, por toda a humanidade e por toda a espiritualidade sofredora, né? Vamos continuar, gente? Senão a gente não consegue terminar. Então, vamos lá, gente. Bezerra continua falando. Nos arquivos da memória profunda estão registrados os nossos comportamentos. E como não temos alternativa, iremos levar o querido irmão a rever-se antes do momento em que padeceu a injunção lamentável. Agora ele vai contar, gente, tudo o que aconteceu, né, com esses dois aí. Novamente, o irmão Germano Passos acercou-se da médium e, com uma voz suave, monocórdia, começou a sugestão. Durma e recorde-se. Durma e recue no tempo. Durma. Simultaneamente, lhe aplicava passes longitudinais, calmantes, que pareciam desenfaixar o espírito das lembranças atuais e induzir o espírito a mergulhar nos arquivos mais profundos. Foi como um raio. De imediato, o comunicante começou a debater-se e a falar desordenadamente ante o que identificava no mundo íntimo. Por volta do século XII, em plena Idade Média, ele havia sido um judeu polonês rico que explorava as pessoas que o buscavam, necessitadas de ajuda econômica. Avarento e destituído de sentimentos, era implacável com aqueles que lhe tomavam emprestadas somas de qualquer porte. Aquele encarnado que hoje lhe padecia nas garras perversas havia se enredado em negócios infelizes e não podia pagar-lhe quando a família se encontrava em situação deplorável de miséria, fome, crianças doentes, sofrimentos. Insensível, o cobrador recorreu às autoridades que o levaram a julgamento indecente e puniram o devedor com inclemência, atirando-o num calabouço infecto, onde veio a falecer pela fome e por doenças contraídas na situação desditosa.
A família, totalmente arruinada, também foi consumida pelas doenças e pela morte ao longo dos meses. Tomado de espanto, ele gritava: Não, não sou esse infame. Sim, sou eu mesmo, recordo-me. Era justo o que eu fazia, afinal, o empréstimo não era uma doação, e o preguiçoso não queria pagar-me tudo quanto me devia. Justo e bom, ajudei-o, mas não podia correr o risco de ficar na miséria, sem o competente retorno dos valores que lhe cedi. Aí Bezerra fala para ele, né? Considera justo o método de cobrança imposto de maneira implacável a alguém devorado pelo desespero e sem qualquer meio de ressarcimento? Fosse o contrário, e o amigo lhe fosse a vítima, como procederia? Ponha-se no lugar do outro e pense no que gostaria de receber. Ele morreu, mas não se consumiu, e o ódio que o tomou encarregou-se de o perseguir na velhice desditosa e em futura encarnação, quando se modificaram as paisagens. Olha bem, gente, o que aconteceu, né? Na verdade, o perseguidor de hoje era um algoz dele no passado, né? Não foi aquele que emprestou e, enfim, fez aquilo tudo. E aí, no entanto, ele, quando desencarnou, ele foi atrás dele para se vingar. E naquela encarnação mesmo, ele destruiu ele na velhice. Olha só. Depois, em futura reencarnação também. Então, olha bem o que é a vingança. Aí continua Bezerra: tendo o amigo renascido ainda como judeus, reencontraram-se, e por isso a vítima lhe tomou todas as moedas que lhe motivaram a prisão injusta e decretou a sua morte infamante. Acredita justo que se repita indefinidamente essa complexidade de contas, vítima, algoz, vítima, ou pode interromper esse curso trágico mediante a paz que a todos fará bem, e a fraternidade que os erguerá, a misericórdia de Deus, o Pai compassivo? O nosso hipnotizador continuou por mais um pouco com as energias dispersivas na área do chakra frontal, ativando a fim de que as memórias fossem nítidas. Aqui apenas uma parte com relação ao termo chakra. Né? O autor espiritual, né, usa esse termo chakra, que é o mesmo que centro vital, denominado por Kardec no Livro dos Espíritos, tá? Questão 146. Então, vamos continuar aqui. Peraí, tá. Ouvimos as considerações do comunicante, mas também víamos aquilo que ele recordava. É verdadeiro filme cinematográfico. Cenas aberrantes ressurgiram dos painéis da memória, em contínuo suceder, até o momento em que o atormentado gritou não mais suportar as evocações que o tornaram desditoso. Os amigos reencarnados nada viam, somente ouviam os comentários do irmão aflito, sendo tomados de compaixão pelas suas dores antigas. E aí Bezerra de Menezes: certamente os sofrimentos que foram impostos pela sua ganância a todos esses padecentes não poderiam ser por eles cobrados, porque as leis soberanas da vida não permitem justiça com as próprias mãos, desde que ninguém escapa de si mesmo, de seus atos, sendo hoje ou mais tarde convocado à reparação dos males praticados. Nada obstante a sanha do desespero, mesmo inconscientemente, ele saciou a sede profunda de vingança, abrindo um poço de desgraças que continua asfixiando vidas. O mesmo, porém, acontece com o irmão que não tem o direito de tornar-se árbitro da própria causa e estabelecer comportamentos perversos de falsa justiça. O nosso amigo Germano convidou o paciente a retornar à atualidade com a voz mansa e hipnótica. Vimos então o poder do arrependimento funcionar, quando o atormentado algoz bradou: rendo-me, não estou convencido, mas me encontro vencido. As minhas forças esgotam-me, sinto falta de ar, de equilíbrio, parece que estou morrendo novamente. E Bezerra diz: sim, meu amigo, estão diluindo-se as formas de pensamentos mantidas por séculos de hediondez. É necessário que toda essa névoa de rancor seja dissolvida para que brilhe a luz da esperança e da solidariedade. No momento, basta que se resolva pela mudança de comportamento e se entregue a Jesus, o Messias do perdão e da compaixão.
ele o receberá na condição de ovelha tresmalhada que se aproxima do redil. E aí o irmão responde: ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, tende misericórdia de mim. E foi retirado da médium ofegante pelo generoso médico hipnólogo. Foram aplicados recursos fluídicos na intermediária, Dona Margot, que houvera contribuído para a liberação do irmão enfermo e apresentava a fadiga natural decorrente do desgaste das forças anímicas de que era possuidora. Logo depois estava completamente reanimada. Então, aqui vocês vejam, né, que o próprio médium também sente, né, esse trabalho, esse desgaste de energias que ela doa naquele trabalho mediúnico, né? Mas os irmãos da espiritualidade, por isso que tem que ser um trabalho sério, numa casa séria, né? Os irmãos da espiritualidade superior fazem a imediata reposição desses fluidos reparadores e a pessoa, né, se refaz, o médium se refaz e retoma, porque senão não há médium que aguente, né? Mas isso acontece em casas sérias, né? Com trabalhos sérios. Não se pode dizer o mesmo se fizesse esse tipo de coisa em lugares duvidosos, né? E aí diz, né? Logo depois estava completamente reanimada quando o benfeitor comunicou-se, convidando todos os presentes a uma radical mudança de conduta mental e social em relação às lutas redentoras. Aí Bezerra diz: vivemos a hora da grande crise e vemos-la presente em todos os segmentos humanos, cada um deles assinalado por necessidade de modificação, por cujo momento duas culturas se enfrentam. A que desaparecerá depois de muitas dores e a que se implantará renovadora e fraternal. A humanidade está exausta das guerras intérminas que resultam do egoísmo de minorias violentas e desequilibradas, que ainda não entenderam as nobres finalidades da existência física. A revelação dos imortais objetiva despertar todas as consciências para a compreensão real dos processos da evolução, que ocorrem apesar das crises de toda a ordem, né? A evolução vai acontecer, quer a gente queira, quer a gente não queira, né? Aí, quando a gente não quer, a gente sofre. Toda ascensão é feita com dificuldade e nenhuma conquista é lograda sem o contributo do sacrifício. Todos aqueles que conhecem e que compartilham do conhecimento imortalista têm o inadiável dever de cooperar em favor do mundo melhor. Todos nós, né, gente? Todos podemos conviver juntos e afáveis, mesmo quando temos opiniões diferentes, respeitando-nos uns aos outros e colaborando juntos em favor do bem geral. Sejam, pois, esquecidas as rivalidades impostas pelo orgulho e pela presunção, por ambições injustificáveis e distonias emocionais. Não há outra alternativa para que a paz se estabeleça entre todos os trabalhadores do Evangelho. Cada um dispute a honra de melhor servir, de apagar-se no anonimato da compaixão pelos mais pobres e sofredores, constituindo-se demonstração de abnegação, conforme o exemplo do Mestre de Nazaré. Em razão da presença de pessoas humildes e amantes desse nosso reduto de socorro, suas preces e preocupações chegaram ao Senhor, que ouviu as suas súplicas e atendeu-as, enviando trabalhadores do mais alto para que fossem interrompidas as agressões das trevas e recuperados os patrimônios de amor e de bondade para com todos. Então, a casa foi socorrida, né? Olha que socorro maravilhoso. Ninguém ruma ao abandono. Estamos sempre assistidos pelas forças do bem, a que se deve entregar sem exigências nem reclamações, procurando-se entender os desígnios da divindade, que sempre objetivam o progresso e a felicidade dos espíritos, torna-se mais fácil a jornada e menos penosas as aflições, mesmo quando se é convidado aos resgates mais severos. E, por fim, gente, concedei ao outro, àquele que se vos opõe, o direito de assim pensar, não se facultando, no entanto, entrar em combate ideológico
por vaidade ou desejo de submetê-lo, porque a verdade absoluta somente o Pai conhece. Combatei, pois, o bom combate, a fim de que, terminada a vossa tarefa terrestre, possais dar conta da vossa administração. Sede gentis no lar, na rua, na comunidade religiosa, esportiva, no trabalho, onde estiverdes, pois o selo da mansidão do Cristo vos fará conhecidos e imitados. Exoramos ao Senhor as suas bênçãos para estes e os momentos futuros, embora reconhecendo que a luta ainda não terminou. Porém, agora estáis com mais eficientes instrumentos para o combate em nome do bem. Silenciou, enquanto lágrimas de emoção escorriam pelos olhos de todos nós ali presentes. Foi proferida a prece de encerramento e os encarregados de conduzir os convidados aos seus lares, lembrando, né, que esse foi um trabalho na espiritualidade da Casa Espírita, né? E todos estavam ali desdobrados, os encarnados, né? Puseram-se a caminho, deixando o santuário mergulhado em suave claridade que impregnava o ambiente. Uma alegria silenciosa nos dominava por constatarmos, só um minuto, constatarmos a vitória do amor em relação ao ódio, o bem em relação ao mal, e sentíamos uma gratidão impossível de ser definida por estarmos entre aqueles que foram convidados para o labor. Os desafios prosseguiram, é certo, porque as lutas enrijecem as forças, mas as circunstâncias agora seriam outras, e os corações estariam equipados dos recursos próprios para o trabalho de autoiluminação e de compaixão aos agressores. E assim, meus irmãos, a gente conclui, né, o capítulo, e aí eu não sei quanto tempo ainda falta, Bia. Temos 9 minutos, Carla. Então, a gente pode falar aí uns 5 minutinhos, se vocês quiserem, e aí eu faço a prece de encerramento. O que vocês acharam? O que vocês gostariam de falar? Lindo, né, isso tudo, né? Bezerra é incrível, né? Muito. E é bonito de ver o Dr. Bezerra, né, esclarecendo o espírito, né? Porque para ele era justo, ele estava, né, emprestando dinheiro e tal, e aí ele não estava vendo, né, os equívocos dele, né? E o Dr. Bezerra chama a atenção dele, né, e fala, né, e se você estivesse nessa situação, né? Você agiria da mesma forma, né? Então é bem interessante, né? Essa didática espiritual, digamos assim, né, de Dr. Bezerra. E nos remete a nós também, né? Quantas vezes a gente não sabe voltar para dentro e ver os nossos equívocos, né? Os nossos erros. A gente acha que está agindo bem e, na verdade, não, né? Então, é bem interessante de observar isso. Né? E ele Era chama, isso que eu queria falar. e ele chama muito atenção, né? Esse diálogo, né? Nos faz perceber que, assim, o irmão espiritual, o equivocado, ele não ficou de todo assim concordando com Bezerra, não, né? Ele, em parte, falei, olha, eu tô cansado, eu já tô exausto, não concordo com tudo que você está falando, porque eu tive minhas razões, mas eu estou A cansado. consciência dele não despertou tanto ainda, né? Ainda falta despertar mais, né? Vai ter um longo caminho aí. Mas Uhum. foi interessante observar isso, porque isso é muito atual, né, gente? Isso é do ser humano, não existe tempo para esse tipo de coisa, na verdade, né? Nós trazemos esses sentimentos, né, de todas as outras existências e vidas que a gente viveu, né? E a gente não sabe o quanto a gente trabalhou para melhorar ou não, né? Esse irmão, por exemplo, quando ele recordou essa encarnação, é que ele baqueou. Porque até então ele estava se sentindo totalmente certo. Porque ele não estava lembrando o que ele fez com o irmão que hoje está encarnado, né? Ele não estava lembrando. Então foi muito interessante esse trabalho do Bezerra de trazer essa memória para cá, para os dias atuais, para ele lembrar, e aí ele se ligar que alguma coisa estava errada mesmo, aí ele fez coisa errada. Mas o interessante é ele dizer, ó, não é totalmente assim, mas chego, eu estou cansado e eu quero misericórdia, né?
as palavras dele são as nossas, porque nós temos as nossas razões, né? As nossas justiças, né, para a gente fazer, então a gente também tem esses sentimentos. Então, olha isso. E aí, o quanto nós temos que trabalhar para modificar isso, né? Acho que, como diz no Livro dos Espíritos, né, às vezes o espírito ele desiste da vingança, né, da revolta pelo cansaço, né? Acho que é o caso desse espírito, né? Que já Exato. está cansado de sofrer, não aguenta mais sofrer milênios, anos, né, séculos. Mas, Né? assim, é assim um grande passo, tá? É um grande passo. O fato dele desistir de perseguir e de reconhecer que ele também teve culpa nessa Boa, né? história, já é um grande passo, né? Com Então, certeza. porque às vezes a gente acha o seguinte, eu não vou conseguir fazer mais nada nessa vida, só na outra. Tem gente que fala isso. Gente, a gente não tem noção quanto tempo que nós vamos levar para voltar. A gente sabe. Você sabe, eu sei, ninguém sabe. E se a gente Pois é. demorar, sei lá, 2 séculos, 3 séculos, a gente vai ficar esperando. Melhor resolver nessa. Melhor resolver Tentar nessa. resolver nessa. Por pior que seja, por mais que doa, né? Com certeza não é pior do que as encarnações passadas que a gente já viveu, né? Pois é. Já melhoramos um pouquinho, pelo menos. Pouquinho, é. Isso mesmo. Mais alguém quer falar? Acho que a gente está com um pouquinho de tempo. Quanto tempo a gente tem, Bia, mais? Deixa eu ver aqui no cronômetro. Acho que é 4 minutos. Então eu vou concluir. Assim, o mais assim que eu observei de toda essa lição, né, do Miranda, do Bezerra, reforma íntima, amor ao próximo, não sermos mais os algozes, perdoar, combater o bom combate. Quando eu falo não sermos mais os algozes, que a gente não tenha mais esse histórico, né? Porque vítimas, nós não somos vítimas, né? Não existem vítimas ou injustiçados, já dizia, né? O Miranda. Mas que se a gente já não for mais os algozes dos outros, o algoz dos outros, né? Já é uma grande coisa para a gente começar a nossa mudança, né, íntima. Então, eu considero esse capítulo como todos os capítulos, né, do livro. Os livros do Miranda são incríveis, né? Fantástico nesse sentido, mais uma grande lição para a gente levar para a nossa vida, né? E é isso aí, gente. Alguém do grupo gostaria de fazer a prece de encerramento? Quer fazer, Pedro? Bia, quer fazer? Posso tentar, então. Então tá. Vamos, Fica à vontade. então, pedindo permissão para encerrarmos o nosso estudo, agradecidos por essas lições tão preciosas, que possamos interiorizá-las no nosso mais íntimo do nosso ser, do nosso espírito, buscando a nossa reforma íntima, a nossa boa conduta, mediante os ensinamentos de Jesus, e possamos ser os trabalhadores da sua seara. E assim, com muita gratidão, pedimos para encerrarmos o estudo dessa noite, dando graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja. Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado da minha condução, que a Sultane é muito mais, já está muito mais acostumada, né? Já tem aquela desenvoltura. Eu espero que vocês tenham gostado e que a gente possa estar, né, juntos na próxima quinta-feira com mais um capítulo desse livro maravilhoso do Miranda, Manuel Filomeno de Miranda. Carlinha, foi muito bom. Obrigada. Foi Que bom, ótimo. graças a Deus. Muito É isso aí. bom, Não Carla. tinha falado nada, foi muito bom. Tá de Foi parabéns. muito bom. Obrigada, tá?
Gente, obrigada mesmo pelo apoio de vocês. Obrigada, Carla. Eu que Muito obrigado. agradeço, Pedro, Bia, Kátia. Pedro ficou com vergonha de fazer a prece. Ah, teremos Eu outras também estava, mas eu oportunidades. fiz. Fez super Bia, linda bem, prece. Bia. Obrigada, Linda gente. prece. Prima, Carlinha, cada muito dia bom eu o aprendo estudo. mais com você. Ah, obrigada, minha prima. Você é um amor. Minha prima, gente, puxando a brasa para minha sardinha. Mas não é, gente? Ela me ensina cada dia, cada vez que eu escuto um dissertamento dela, é uma coisa nova, uma coisa que eu aprendo que vai me ajudar no meu caminhar, na minha evolução de todos nós, né? E eu fico cobrando você também para você responder quando a gente faz as nossas orações. Fala Carla, ainda tá também. gravando, hein? Ainda tá Ah, é gravando. verdade. Eita! Gente, uma boa noite para vocês. Eu vou Boa desligar noite. aqui a Boa gravação e a noite. gente se Vai despede com já Deus. já. Espera aí um instantinho. Tchau. Obrigada a todos pela paciência aí e a gente se fala.